E tem muita gente que fala pra mim, e eu entendo. Não concordo, mas eu entendo. Ah, a Fórmula 1 perdeu a graça, depois que o Senna morreu eu nunca mais vi e tal. Falei, cara, tudo bem, é que você nunca gostou de Fórmula 1, você gostava do Senna, entendeu? O Guga parar de jogar tênis e você nunca mais assiste tênis, você não gostava de tênis, você gostava do Guga. Porque os jogos do Djokovic, do Nadal, do Federer eram incríveis. E continua sendo incrível os jogos de tênis até hoje. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Olha aí, ó. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Por quê? Diga lá, fala pro pessoal. É bem boa, viu, cara? Eu não conhecia, entrei pra jogar nessa daí, porque eu jogo quase em todos pra ver qual é. Sim. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá, entra pelo do Bar pra dar moral pro podcast. Mas, porra, essa casa é bem legal, viu, cara? Cara, eu gosto, e assim, a gente tem feito um trabalho de comparação de odds, entendeu? Como a Seguro Bet... É a mais alta. É a mais alta. É a mais alta. É a mais alta. E tipo assim... Tá regulamentada. Tá regulamentada. E além disso, por ela ser uma casa mais nova, ela paga muito bem. Então, não vai usar o dinheiro da tua grana que você precisa pra, né? Não seja otário, só isso. Só não ser trouxa. Só não ser trouxa, não vai usar a grana que você precisa. Cara, como é que foi, né, quando o Ayrton Senna morreu? O seu pai tava narrando, enfim... Eu estava assistindo, acho que o Brasil todo. Na verdade, até escrevi aqui, cara. Eu acho que foi a última vez que a gente viu o Brasil 100% unido. Unido. Não só durante as vitórias, mas quando ele morreu, né? Porque todo mundo foi pra rua lá em São Paulo, um cortejo, o maior cortejo que eu já vi na vida e que a gente nunca mais vai ver igual. E assim também foi, enfim, no Rio de Janeiro, claro, ninguém foi pra rua porque não teve cortejo, mas... Só se falava disso, foi um ano de luto, né, dentro do Brasil. Eu acho que todo mundo que tem mais de 34, 35 anos, que já tinha pelo menos 5 anos de idade, sabe exatamente aonde estava e o que estava fazendo na hora que recebeu a notícia. Eu sei. Eu sei claramente a hora, aonde, do jeitinho que eu estava. E eu acho que, tudo bem, eu sou um piloto, eu vivo disso, da mesma profissão, eu frequentava a minha casa, então você... Tem uma relação diferente. Lógico. Mas eu tenho certeza que todo mundo sabe. Sim. E, cara, é o que eu falei um pouco. Eu sei que tem gente que talvez entrou na live agora e tal, mas o Ayrton era o Brasil que dava certo. A sensação era essa, né? A gente esperava o Brasil dar certo domingo de manhã para tocar a nossa vida. Então, nem todo mundo tinha esse orgulho, a questão de botar a bandeira. Depois virou uma prática muito mais comum, o brasileiro vencer fora e levantar a bandeira. De falar, as mensagens que ele dava eram sempre num fator positivo, né? De você não desistir, de acreditar, de trabalhar. O exemplo dele de dedicação, de amor à profissão, de profissionalismo, de fazer as coisas direito, de ser o melhor, de tentar ser o melhor. Então, obviamente, como todos nós, tinha seus defeitos. Obviamente seus defeitos, mas era um cara que era um exemplo do que, cara, a gente pode ser brasileiro e pode ganhar. A gente pode ser brasileiro e pode dar certo lá fora. Que era um esporte de primeiro mundo também, né? E assim, a gente acaba sendo campeão da Copa de 94. Sim. Né? Mas até acho que o texto do Rica fala bem disso também. A gente tinha ganho em 70. Então a gente vinha de uma geração de jovens que não viu a gente ser campeão do mundo de futebol. Que a gente não tinha grandes feitos. Isso. Né? A gente já vinha na Fórmula 1 de Emerson, depois de Piquet, a gente vinha trilhando um caminho, até que vem um cara que ganha igual o Emerson, igual o Piquet, mas que acaba sendo um algo mais, né, midiático e no exemplo, e na maneira de profissionalismo e de falar, e que, cara, e todo o mundo abraça. O Brasil abraça, mas só o mundo abraça. Então, a figura dele era muito importante, era muito impactante para a época. Depois a gente foi campeão da Copa de 94, o futebol volta a estar muito em alta. A gente vinha de uma Copa de 90 horrorosa, apesar de 82 e 86 ter bons times, mas 90 tinha sido horroroso. Então, a gente vem de um momento esportivo que faltava ídolos. Sim. E o Ayrton preenche todas as lacunas de uma vez só. Então era algo realmente impactante nessa época aí. O Ayrton, assim, a gente é de um país assim, que não tem histórico de lutas, guerras, conquistas, batalhas, então a gente não tem esse tipo de heroísmo aqui no Brasil, né? E aí o Ayrton talvez
preenchesse um pouco isso, né? Assim, as batalhas não eram batalhas San Andreas, mas a batalha ali dentro do a batalha contra o francês, a batalha contra o inglês, a batalha contra né, as batalhas contra o alemão. Então a gente foi lá e venceu nossa bandeira do outro lado do mundo, no Japão, de madrugada, a bandeira no alto. Então ela dava essa sensação. E tem muita gente que fala para mim, e eu entendo. Não concordo, mas eu entendo. A Fórmula 1 perdeu a graça, depois que o Senna morreu eu nunca mais vi e tal. Falei, cara, tudo bem, é que você nunca gostou de Fórmula 1, você gostava do Senna, entendeu? O Guga parar de jogar tênis e você nunca mais assiste tênis, você não gostava de tênis, você gostava do Guga. Porque os jogos do Djokovic, do Nadal, do Federer eram incríveis e continua sendo incrível os jogos de tênis até hoje. Então assim, não é porque não tem um brasileiro lá que as corridas não sejam... Aliás, hoje... é mais incrível do que no passado, tem mais chance de vitória para qualquer um, andam mais junto, mais ultrapassagem. Então, na época do Senna, eram mais espalhados os carros. Tal. Então, a gente falar isso, que a Fórmula 1 perdeu a graça, que agora só ganhou mesmo. Tá, o ano que o Senna ganha com a McLaren e Berger, eles ganharam 15 das 16 corridas, só dava eles, cara. Né? Não tinha nem graça. Não, acho que o Senna e Prost ganharam 15 das 16 corridas, só davam eles. Então, assim, não é bem essa verdade que a gente conta, entendeu? Era incrível porque era brasileiro. Então, o holandês está achando incrível o Verstappen ganhando uma atrás da outra. Eu vou falar sobre ele, porque tem uma passagem interessante aqui dele no Brasil. Então, era isso. Então, o Senna representava muito isso daí pra gente, né? O herói que cumpria todas essas lacunas. Quando você... Mas, assim, em relação ao dia ali, à semana, né? Porque o seu pai estava lá, enfim, fez toda a cobertura, depois fez um depoimento que foi muito emocionante, né? Na TV, que ficou famoso e tudo mais. Como vocês... viram o pai de vocês, assim, que era um dos grandes amigos do Senna, tipo, esse bastidor, assim, né, desse momento super triste, assim, e que ninguém sabe, né, cara, como é que teu pai chegou em casa, vocês viram logo, ou demorou, porque continuou, né, o circuito? Não, ele tava lá, então depois ele ainda foi pro hospital, ele demorou a chegar em casa, e depois ainda foi direto para São Paulo, então, assim... Não, demora. Eu já corria de kart. Eu só lembro assim, eu lembro onde eu estava, eu não estava em casa. E aí eu chego em casa, já sabendo o que tinha acontecido, meio que devastado. E aí encontro a minha mãe e ela fala para mim assim, agora você vai parar com essa brincadeira de correr de carro. Né? Aí, natural. Eu viro para ela e falo assim, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu só lembro disso no corredor da minha casa. Eu falo, não, esquece. Isso é uma coisa que tem nada a ver com a outra, de jeito nenhum. E aí fica nisso e fica aquele clima de bosta em casa, um certo tempo. A gente é jovem, a gente supera. Na época, talvez eu superei muito mais rápido. Meu pai era um grande amigo dele, né? Então, meu pai sofreu, obviamente, muito mais. Eu vejo mais o sofrimento no olho do meu pai do que o meu próprio, né? Sim. Eu acho que eu estava sofrendo igual a todos os outros brasileiros. Meu pai, além do grande ídolo, era o grande amigo. Então, isso causa um impacto muito maior. E ele meio que se nega a falar um pouco do assunto. Hoje em dia, ele fala com mais naturalidade, mas eu lembro que ele... Zero. Sem entrevista, sem declaração, sem contar a vida particular, sem contar um pouco nada durante muito tempo. Dolorido, né, cara? Dolorido, respeitando um pouco, talvez respeitando um pouco a maneira que a família também queria que fosse tratado, respeitando um pouco a maneira que ele achava que tinha que ser. Não tentar em nenhuma maneira alguém achar que estava se aproveitando do caso para, como a gente chama hoje, para estar no hype, né? Então, assim... Ele ficou muito tempo guardando para ele as emoções dele sem contar isso. Sendo um cara da mídia, sendo um cara... Então, que deveria, entre aspas... Sendo um jornalista, talvez contasse, né? Talvez fosse até uma obrigação profissional dele contar, mas ele preferiu guardar um pouco para ele ali. E isso a gente via em casa. E ele participou do cortejo todo, né? Ele não foi uma narração, não foi, mas ele não lembro se eu ele acho que estava foi na ele, voz cara. lá, mas ele estava presente, obviamente. Ele deu alguns depoimentos. Veio no mesmo avião, eu vi essa declaração recente dele, que ele veio no mesmo avião. Veio no mesmo avião, com corpo e tal. Ele tem essa declaração dele, né, que respeitou um pedido da família, que não queria que o Ayrton fosse transportado como uma carga. Então, o caixão do Ayrton vem na executiva, transferiram todos os passageiros da executiva para a primeira classe e tal, e o corpo do Ayrton veio na executiva, no caixão. Caramba. E tiraram as cadeiras do meio, fizeram toda uma adaptação num avião da Varig, e ele veio no avião. Então, assim...
acompanhou o amigo até o final. Então, até o final mesmo, literalmente. O amigo até o final. E eu lembro que também uma das coisas que mais deixou surpreso foi o Alain Prost, né? Segurando o Alain, caixão, cara. Eu acho que teve uma passagem um pouco antes do acidente do Ayrton, não consigo lembrar quando, mas em que eles se falam através de uma entrevista e o Ayrton fala, tô sentindo a sua falta, o Prost tinha acabado de se aposentar. Ele falou, sinto sua falta aqui. E o Prost falou assim, eu também sinto a falta de estar aí. Então, existia uma rivalidade gigantesca, que em vários momentos passa um pouco da rivalidade até para uma inimizade, mas existia um respeito pelo talento e pelo trabalho do outro muito grande. Eu acho que foi isso ao final, assim, quando o Prost se aposenta, de falar assim, cara, te entendo. Um impulsionava o outro. O que você fez, eu teria feito a mesma coisa no seu lugar, sabe? Sim. Tipo, você estava brigando pelo seu, eu estava brigando pelo meu, eu te entendo e sinto sua falta, porque um impulsionava o outro. Então havia um respeito muito grande entre os dois. Obviamente não havia ali uma amizade, mas havia um respeito muito grande entre os dois. Ali eu não cheguei nesse ponto do documentário, mas eu acho que não, também não cheguei. Fala... Isso eu conheço da história da mas vida. O documentário fala sobre isso. Fala que no final das contas a rivalidade virou, de certa forma, uma amizade, entendeu? E aí eu não sei se chega a virar uma amizade. Isso eu não sei, até preciso chegar no final do documentário. Eu também não sei, mas assim, a minha percepção de fora era que aquilo vira um respeito muito grande, uma admiração pelo profissional, entendeu? O Ayrton, cara, aquela corrida em si foi muito esquisita, né, cara? Final de semana todo, né? Muito trágico. Cara, eu vi tudo. Por acaso, eu vi todo o final de semana. Eu vi o acidente do Rubinho, depois vi o Ratzenberger, né? O acidente do Rubinho já foi gravíssimo, né? Gravíssimo. Ele deu muita sorte, o Rubinho deu sorte, machucou legal. Machucou legal, mas deu sorte. Deu sorte. O Ayrton fez questão de ir lá ver ele e tudo. Sim. Depois o Ratzenberger morre no sábado, num acidente, numa batida horrorosa. Foi. Até mais feia que a do Ayrton. Bem mais feia que a do Ayrton, numa batida horrorosa. E vem acabar o falecimento do Ayrton no domingo. Então, assim, foi o final de semana trágico da história da Fórmula 1. Assim, e foi uma mudança Foi uma mudança completa em todos os itens de segurança, em todos os padrões de resgate, todos os padrões de construção de carro. A partir dali, a Fórmula 1 vive uma outra era, né? Aquilo mudou o jogo, né? Sim. Eu acho que o Ayrton muda o jogo 2 vezes na história da Fórmula 1. Né? Na sua entrada, na preparação física, no profissionalismo, na dedicação, no envolvimento com a equipe e tal. Mexendo no motor e tudo mais. E ele muda o jogo na segunda vez na saída. Onde os conceitos de Fórmula 1 tratam a partir daquele momento como, cara, se na década de 70 parecia algo glamuroso, o perigo, hoje é inaceitável. E há uma mudança drástica nos regulamentos, na construção, nos itens de segurança que levam a Fórmula 1 a passar por um momento muito mais seguro pós-cena. Tem outro link na descrição aqui, que é o curso do PT Jordan, nosso parceiro. Você conhece o PT, né? Conheço, claro. YouTube sem aparecer, para você que quer ganhar dinheiro com o YouTube. Para quem não conhece o PT, tem um curso, né? Quer dizer, tem um canal. No canal principal dele tem mais de 13 milhões de inscritos. Também é a mesma coisa, né? Você não vai ganhar dinheiro da noite pro dia, tem que ralar bastante. Mas aí nesse caso tem que trabalhar, tá, irmão? Então se prepara aí que, né, essas coisinhas que brasileiro adora, que é atalho. Não tem atalho. GoCase, eles têm o cupom INSTAFLA, que dá um descontinho pra vocês, legal.